Bom, pessoal, vamos seguindo aqui na aula 2. Hoje agora a gente vai falar um pouco sobre software, tá? Então, o que é o software? Software, ele é o quê? Muitas vezes quando eu começo a falar sobre software, as mulheres começam a fazer associações. Como assim associações? Porque quando começa com essa frase aqui assim, ó, o hardware não consegue executar qualquer ação sem receber instrução. Aí as mulheres já começam a dar aquelas risadinhas, tal, não sei o quê. Ah, o hardware é o homem, o hardware é o homem. Pois é, o hardware não consegue executar qualquer ação sem receber instrução. Tudo bem. Aí, o software ainda piora a nossa situação, né? Porque ele fala, ao contrário do hardware que pode ser projetado e fabricado por linhas de montagem automatizadas, aí as mulheres já imaginam. Olha lá, tá vendo? O hardware é o homem porque ele é igual em todo lugar. Olha lá, ele pode ser projetado e fabricado por linhas de montagem automatizadas, ou seja, são todos iguais. Tudo bem. E aí piora ainda mais, ele fala aqui no caso, ó, o software precisa ser programado à mão, ou seja, o software é único. Aí as mulheres já se enchem e falam, ah, o software somos nós. Tudo bem. Só que aí vem o software. Só que tem dois tipos de software, né? O software aplicativo e o software básico. Então a mulher se enquadra em qual? Software básico ou aplicativo? Depende da situação, né? Bom, brincadeiras à parte, a gente enxerga da seguinte maneira aqui, como que funciona isso dentro do computador. O hardware, ele é o núcleo de tudo. Só que para o hardware funcionar, ele precisa de um software básico. O software básico, simplesmente, ele não tem esse nome porque ele é básico, porque ele é simples, porque ele é fundamental. O básico quer dizer fundamental para que o hardware funcione. E a partir do momento que a gente tem um software básico, a gente pode simplesmente instalar outros programas que são os que a gente chama de software aplicativo. Para entender melhor isso, eu coloquei aqui um usuário mexendo no computador. Primeiro, para ele poder mexer no computador, ele precisa de um software básico instalado. O que é o software básico? Uma coleção de programas que dá apoio a outros programas. Beleza. Como é formado o software básico? O software básico simplesmente é o sistema operacional. Fim. Então, por exemplo, nós vamos estudar o Windows. O Windows é um sistema operacional. Para a gente poder mexer no computador, precisamos do Windows estar instalado no nosso computador. Beleza. Então o usuário está lá, mexendo no computador. Para ele mexer no computador, ele precisa ter o software básico instalado, no caso o Windows. E aí, a partir do momento que ele tem o software básico instalado, ele pode usar, por exemplo, esse programa que ele está usando de mapas. Esse programa que ele está usando de mapas é um software aplicativo, certo? Para a gente entender melhor como é que funciona isso no computador, basta imaginar o seguinte, por que o software básico ele é fundamental? Simplesmente pelo seguinte, ele comanda tudo o que acontece no computador. Exemplo, se esse cara for imprimir este mapa ali, ele vai clicar lá no botãozinho de impressora que tem no aplicativo. Aí a pergunta que eu te faço, quando ele clica nesse botãozinho de impressão, quem vai mandar a impressora imprimir? O software básico ou o software aplicativo? Se você falou que é o aplicativo, você errou, porque o aplicativo, ele simplesmente tem que ter a impressora instalada no computador para imprimir. E onde que é instalada a impressora? No software básico ou no software aplicativo? No software básico, que é o Windows, tá ok? Então, quem manda a impressora imprimir, no caso, é o software básico, no caso, o Windows, beleza? Agora, como é que funciona, então, a inicialização do sistema computacional para que a gente possa usar o nosso computador? Então, aqui eu dividi para você em alguns passos todo o processo de inicialização do nosso computador. Então você tem ali, ó, o passo 1. Primeiro, tem que ligar na tomada, evidente. E aí a gente vai simplesmente ter energia ali na fonte e essa energia passa a simplesmente energizar todos os componentes internos do computador. No passo 2, o que vai acontecer? O processador vai procurar a BIOS. O que é a BIOS? É um firmware que contém as instruções de inicialização do computador. A BIOS, depois, no passo 3, vai simplesmente realizar o que a gente chama de post, é como se fosse uma chamada. Hoje isso acontece tão rápido que a gente não percebe, mas antigamente era um pouquinho mais lento, então você conseguia identificar o post sendo feito. É quando acendia, né, a luz do CD, a luz do disquete,
acendia a luz do teclado. O que é isso? Ele está fazendo como se fosse uma chamada. CD, você está aí, disquete, você está aí, teclado, você está aí. Então, simplesmente ele faz esses testes para ver todos os equipamentos que estão conectados ao nosso computador. No passo 4, ele simplesmente vai comparar os dados daquilo que foram, checados com um chip que a gente tem dentro do computador chamado CMOS. O que é o CMOS? O CMOS simplesmente vai armazenar todas as informações daquilo que a gente tem configurado no setup da máquina. O que é o setup da máquina? Justamente a parte onde a gente vai configurar todas as informações daquilo que a gente tem na nossa placa-mãe. Por exemplo, é lá, que a gente tem a data e a hora. Então, não sei se já aconteceu no seu computador, de quando você liga o computador aparece, pressione F1 para entrar no setup e F2 para continuar. Quando que isso acontece? Quando aquela bateria que a gente tem dentro do computador já está fraca e simplesmente a gente tem que trocar essa bateria. Quando você pressiona F2 para entrar no sistema, ele vai entrar no Windows, só que ele já vai trazer ali para você uma data errada e vai trazer uma hora errada. Por que ele traz essas informações? Porque ele perdeu tudo aquilo que estava armazenado no CMOS. Por isso que aparece na hora que você liga o computador, pressione F1 para entrar no setup, porque ele quer que você reconfigure, ou F2 para entrar no sistema assim mesmo, tá? O passo 5, a BIOS no caso, vai procurar o sistema operacional. Primeiro ele vai procurar, dependendo de como está configurado, no CD. E depois ele vai procurar no disco rígido, que é o local onde fica realmente o sistema operacional. No quinto passo, o sistema operacional estando no disco rígido, ele vai ser carregado, que é o processo que a gente chama de boot. Ele vai ser carregado onde? Simplesmente ele vai ser carregado na memória RAM, que é a memória responsável por trazer todos os programas para a gente utilizar. E aí, depois que ele carrega na memória RAM, o sistema está pronto para o uso. Então você tem ali o sistema simplesmente aberto e carregado para que você possa trabalhar, tá? Geralmente esse processo demora em média de 25 a 30 segundos na hora que você liga o seu computador, tá? Isso varia de computador para computador, dependendo de qual é a configuração que ele tem. Ok? Bom pessoal, então aqui a gente acabou de ver todos os passos que a gente tem para inicializar um sistema computacional. E aí a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai ver um assunto mais específico sobre o sistema operacional em si. Tudo bem? Até lá!